desembargador Jefferson. O apelante, mesma turma julgadora, apelante Walter Leal Martins, o advogado Dr. Wagner Veloso Martins, apelado Ministério Público. Dr. Wagner, Vossa Excelência tem tempo regimental, 15 minutos. Excelência, eu gostaria do relatório. Pois não. A leitura. Desembargador Jefferson. Trata-se de recurso de apelação interposto por Walter Leal Martins e Gerôncio Campos de Fonseca, e de número 134, 178, 500, 754, contra a decisão proferida em sede de carta de ordem pelo juiz da comarca de Paulo Afonso, Bahia, quem deferiu o pedido de extensão de benefício atinente ao reconhecimento de prescrição em favor daqueles constantes no ID 11, 50, 26, 68, 33. Os presentes autos derivam de processo originário número 0003-55-1995, em trâmite na vara criminal da comarca de Paulo Afonso, acerca do qual o Correio César Nildo Gomes Campos interpôs anteriormente recurso de apelação, o qual foi declarado inexistência da decisão colegiada por falta de rubrica de um dos julgadores e, por conseguinte, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em seu favor. Para tanto, essa instância, a de quem solicitou que é inexistente o aludido acórdão transcorreu o prazo lapso-temporal superior ao prazo prescricional de 20 anos entre os marcos interruptivo remanescente, os quais sejam a decisão de pronúncia prolatada em 30/4/98 e o julgamento do referido réu, Correio Cesanildo, em 18/9/2018. Em seguida, os réus Walter Leal Martins e Gerôncio Campos da Fonseca, por sua vez, atravessaram petição nos autos do aludido recurso, em que requerem a extinção de benefício concedido de modo a reconhecer a ocorrência da prescrição também a seus favores, conforme no artigo 180 do Código Penal. Em face disto, Walter Leal Martins e Gerôncio interpuseram recurso de apelação ID 134, 17, 87, 54, sustentando que a declaração de inexistência da decisão colegiada confirmatória da denúncia resultaria na anulação de todos os atos subsequentes, de modo que, entre a data da decisão de pronúncia, considerando no recurso o último marco interruptivo da prescrição e os dias atuais, teriam ocorrido prescrição. Nessa linha, pugna novamente pela declaração de extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Em sede de contrarrazões, ID 297, 12, 63, 34, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, uma vez que não foram atendidos os pressupostos legais de recorribilidade. No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do apelo ou subsidiariamente pelo seu não provimento, ID 302, 395, 71. Na petição ID 40 dos 27, 09, 54, os apelantes pedem a inclusão na pauta de julgamento. Estando os autos prontos para julgamento, vieram-me conclusos e eu pedi pauta para julgamento. É o relatório. Pois não, Excelência. Com a palavra, o doutor Wagner Veloso Martins. Faço meus todos os belos e cabíveis cumprimentos a essa egrégia turma e começo, Excelência, parafraseando Euclides da Cunha. Éramos 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam 5.000 soldados raivosos, e Canudos não se rendeu. Excelência, são 28 anos
batendo as portas desse Tribunal de Justiça. São 28 anos incansáveis de luta, fazendo jus ao termo de se conseguir o direito, que é através do labor, da justiça e da lei. Nos tempos quase que atuais, Excelência, nós tivemos retirado do pleito presidencial um candidato que, julgado por hoje, um ministro, ontem um magistrado, embriagado da inimizade, tiveram suas decisões anuladas pela Suprema Corte Federal. Um vício. Um vício que, inclusive, vício esse sanado trouxe ao Planalto Central o mesmo candidato descondenado por um vício. Excelências, com essa decisão, refletiu em tantos e quantos outros condenados por aquele então magistrado, hoje senador, e anulou-se tantos e quantos processos descondenando pessoas. O processo principal que bateu às portas de Vossas Excelências, ainda bem antes da pandemia, trazia a apelação de um co-réu por nome de Cesanildo Gomes Campos. Nessa apelação, Excelências, traz a prova não só de vícios, como de corrupção, como de fraude praticado por juiz no bojo desse processo, que Vossas Excelências conhecem, que me parece até que julgarão hoje algum feito inerente ao magistrado citado, e não sou eu que digo. Não sou eu que digo. Velho advogado na década de 90, já dizia, doutor Travessa, essa testemunha é falsa. Essa testemunha é fabricada. Vossas Excelências também anularam uma multa que tentava, desembargador Carlos Alberto, calar a advocacia, amordaçar a advocacia na tribuna de Feira de Santana, quando multaram este que vos fala em 50 mil reais. Quando fizeram de tudo, e lá no pleno, Vossas Excelências, na lavra, à época do desembargador Zé Alfredo, arrancaram a pecha dessa multa, deste causídico, tudo por esse processo. Na apelação, Vossas Excelências não tiveram o mérito da apelação apreciado. Por quê? Porque tinha uma decisão inexistente. A decisão inexistente é, inclusive, nobres desembargadores, do ora apelante Walter Leal Martins. A decisão inexistente é um acórdão, que é um ato jurídico inexistente. E dali para cá, foi trancado naquele momento o processo em relação ao co-réu Cesanildo Gomes Campos. E a decisão inexistente, ela se equipara àquela prova ilícita, se equipara àquela prova que não presta. Ela se enquadra também na teoria americana da fruta daquela árvore envenenada. Se assim não fosse, lá na 13ª Vara de Curitiba não tinha rodado o mundo. Se assim não fosse, recentemente o CNJ não tinha andado na Vara Federal do Rio de Janeiro, com o salvador da pátria, Bretas. Se assim não fosse, Excelências, nesse processo não tinha aí denúncia da lavra de velho advogado, doutor Francisco, lá de Paulo Afonso, doutor Orlando, onde dizia essa testemunha não existe. Se assim não fosse, quando a juíza do Tribunal do Júri, lá da comarca de Feira de Santana, multou este advogado e requereu as certidões que passei década
requerendo, e juiz nenhum teve condições de dizer, vamos ver quem é que se trata essa pessoa. Todas voltaram dizendo que nunca existiu a testemunha plantada no processo pelo magistrado Rosalino dos Santos Almeida. E o que é que se busca hoje, excelências? Qual é o problema? Por que é que o juiz não pode reconhecer, como disse na lavra da decisão do desembargador Jefferson Assis, por imperativo lógico está trancado. É uma decisão inexistente e tem folha. Não sou eu que falo apenas, talvez até falando lá no pulso lógico do Carneluti, o processo é passo a passo, é proceder e é autuado. Tem páginas. Tem páginas. E o desembargador achou a decisão inexistente, desembargador Carlos Roberto, em uma página. E se ela não presta daquela página para cá, se volte e se arranque, se desentranhe. Não permita que ela mais tenha efeitos. Principalmente quando, até hoje, quase 3 décadas, as amarras, as pulseiras desse processo ainda travam a mão do ora apelante. Agora, vossas excelências não podem negarem. Essa é uma página que foi declarada inexistente. Mas antes dela, era a ilegalidade, era a fraude praticada por um juiz, desembargador Címaro, desembargador Júlio Travessa. E essa prova veio com a mesma multa. E essa prova veio com a mesma mordaça que a juíza de Feira de Santana impôs a este causito, a este que vos falam. Com quê? Com a multa. Mas ela peticionou e disse, venha todas as certidões. E cadê João Ferreira? Doutor Rosalino fabricou, usou procurador. Tem nome aí? Paulo Marcelo da Costa? Tem. Jovem promotor. Doutor Júlio bem conhece, era um promotor novo. Usou. Enganou a todos, enganou vossas excelências essa vida toda. E vossas excelências avaliam até hoje a prisão desse magistrado que fala a vossas excelências. O que se pede, excelências? Tire essas correntes. O que se pede? Não obrigue este causídico a voltar ao CNJ. Não obriguem este causídico a voltar lá às certidões judiciais que vossas excelências mesmo terminaram através de uma das comarcas, provando que o juiz fabricou uma testemunha, que o juiz enganou o promotor Paulo Marcelo da Costa, à época, hoje procurador aí do lado, que o juiz aceitou uma ratificação, uma nova, um aditivo de uma denúncia com base numa testemunha falsa. Isso vossas excelências têm. Isso tem 28 anos que se grita. E isso, um velho advogado. Doutor Francisco disse lá, essa testemunha não existe, eu quero ver. Está encapuçada, tem provas aí. Mas a decisão é inexistente. É inexistente porque quando o desembargador trancou o processo pela ótica processual, que é a mesma ótica que a decisão do famigerado Sérgio Moro saiu trancando outros e outros, o STJ recentemente fez uma petição, suou aí o Instagram, suou o mundo, mais um reforço de decisão inexistente. E dessa mesma decisão não se chegou a Brasília à época. Épocas distintas que não se tinha advogado, hoje é a coisa mais bela do mundo. Pobres, chegando aqui, eu mesmo cheguei. Falava aqui ao meu estagiário agora há pouco, perfeito esse rapaz, terceiro colocado na UNEB. Mas quantos e tantos aqui não sobem, fruto da dificuldade? E se curvar, excelências, a uma fraude,
e se curvar a um processo que esse foi um dos marcos. Foi um dos marcos. Estou falando e prove, está aí. Olhem. Olhem. Foi juntado pelo desembargador, foi juntado por mim, foi juntado, foi gritado a vida toda. É fraude. Esse acordo é nulo. Se é nulo, ele tem que ser desentranhado e com ele seus efeitos. Para trás mente se mantenha. Veja o que é que tem para trás mente. Vai ter o nascedouro da ilegalidade. Então, se hoje Vossas Excelências não trancarem aqui, amanhã baterei novamente, desembargadora presidente, com a revisão criminal. Mas são 28 anos de pulseiras, de assinaturas, de um desafeto que lá escreveu a história. Escreveu uma história com a tinta da crueldade. Mas a história, ela é contada pelos vencedores, mas ela é recontada ao longo do tempo, desembargador Carlos Alberto. Porque Vossas Excelências, não ficarei, doutor Orlan, para não me sentir mal. Mas não ficarei para ver o mesmo que acuso ser julgado novamente por Vossas Excelências, com respeito à dignidade da pessoa humana que mantenho. Mas peço a Deus, peço a lei, peço a Vossas Excelências, que tire essas amarras, que me permita que vá embora e não volte aqui mais falar nesse processo. Porque está aí, foi trancado, mas o juiz não trancou. Não, não vou. Como se ele tivesse... Vosso padre disse, não há que juiz querer discutir decisão de desembargador. É imperativo lógico. É uma decisão lógica de um desembargador. Quer revolver? Era para cumprir. Por que não cumpriu? Porque quer. Talvez que Vossas Excelências passem a repetir a ouvida de palavras dessa monta. E está aí. Está no processo, não está encartado. Olhem, vejam a fraude. E a fraude lá no tempo era por um velho, por um coitado, por um pequeno, um pobre advogado. Hoje Vossas Excelências têm nomes, têm decepções. Vossas Excelências acreditaram durante anos. Acreditaram enquanto Sinésio, tão novo, cheguei nessa secretaria sua, doutor Rafael e tantos quantos outros, batendo nesse velho e feio processo. E hoje Vossas Excelências têm aí o acusado, por mim aí toda a vida, preso, com tornozeleira aqui. E não é só ele, é muitos outros, com o mesmo crime que lá foi apontado. Obrigado, me desculpem pelo excesso. Nós que agradecemos a Vossa Excelência, doutor Wagner. Eu retorno a palavra ao eminente relator. Recurso de apelação interposto equivocadamente nos autos da Carta de Ordem e resignação que deveria ser apresentada à nação principal e por intermédio de recurso em sentido estrito, esse que ataca a decisão que não estendeu aos apelantes o benefício atinente à declaração de extinção da punibilidade pelo advento de prescrição, inaplicabilidade, o princípio da fungibilidade devido ao erro, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, recurso de apelação não conhecido na esteira do parecer ministerial. É como voto. Pois não, Excelência, desembargador Júlio. Acompanho o relator, Excelência. Eu também acompanho. Excelência, pela ordem. Eu acho que o desembargador Júlio também não pode votar nesse feito, porque ele operou no processo de primeiro grau, salvo o melhor juízo. Acho que tem prova, se o doutor apresentar prova, eu retiro o meu voto. Tem petições, Excelência. Eu de cabeça eu não tenho como apontar. Se tiver prova, eu retiro o meu voto. E se ele tiver razão, ele tem os embargos que pode trazer prova. Isso. Só Tá para certo? ficar esclarecido. Viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos, programa resultado. Não se conheceu do apelo nos termos do voto do eminente relator por decisão unânime. Muito obrigada mais uma vez, doutor Wagner. Vamos seguir. Agora os habeas corpus.